Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. Estaremos hoje lendo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esta carta de Paulo aos Gálatas, ela vai mostrar a preocupação que ele tem com aquelas práticas que são introduzidas no Evangelho. Nós sabemos, através das palavras bíblicas, que Jesus é todo-poderoso. Ele é suficiente e único. A salvação depende única e exclusivamente de aceitá-lo e apenas ele, sem mais nenhuma obrigação de ritos religiosos, sem mais nenhuma obrigação de abstinência de coisas que Deus preparou para nós, mas Paulo está diante de um problema trazido por um grupo chamado judaizantes, que era um grupo religioso, um grupo de judeus, e que insistiam na execução de uma ordem de Moisés sobre a circuncisão. E eles diziam que precisaria aceitar Jesus, mas se aceitasse Jesus e não se submetesse à circuncisão, Jesus não teria poder para salvá-los. E é isso que Paulo vem questionar aquelas igrejas daquela região da Galácia, que as pessoas estavam diminuindo o poder salvador de Jesus. Jesus salvava, mas era preciso guardar a lei de Moisés, principalmente esta específica. Por isso, Paulo vai escrever que eles estavam saindo do evangelho simples da graça de Deus para um outro evangelho. E aí ele diz, mas na verdade não é outro. Hoje nós temos muita coisa introduzida no Evangelho e que não faz parte da ação de Jesus na vida do homem. Porque Jesus é suficiente. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós somos salvos pela graça que Jesus ofereceu, sacrificando-se na cruz do Calvário. E por essa graça nós somos salvos. Ela não vem pelas obras, ela não vem pelos nossos méritos, para que nós não nos gloriemos. Mas há uma consequência disso. Há uma consequência que prova que nós recebemos a Jesus. Porque agora é necessário que pratiquemos as ordens de Jesus.
não as ordens que recebemos muitas vezes de alguns líderes religiosos, não as ordens que a tradição traz para nós, mas as ordens que Jesus coloca diante de nós. Então, quando o Evangelho é pregado e é colocado apenas as ordens deixadas por Jesus, este é o Evangelho verdadeiro. Este é o Evangelho que nos leva a Jesus e que nos salva. Mas quando o nosso Evangelho ele é acrescentado de práticas que Jesus não ordenou, quando ele é acrescentado de práticas que Jesus não praticou, quando ele é acrescentado de ações que são ações que muitas vezes podem até ser boas ações, mas são ações bíblicas. Então, estas ações não nos levam à salvação, porque Jesus é absoluto, mas estas ações provam que nós temos Jesus em nossa vida. Se você aceitou a Jesus, mas não teve essas modificações, se você aceitou a Jesus, mas continua aceitando um evangelho que é um evangelho impuro, que não é aquele evangelho que a salvação é por meio da aceitação do sacrifício de Jesus, você precisa ainda rever os seus conceitos e você precisa tornar o seu evangelho, o evangelho puro, e não se desviar para práticas que não fazem parte dos ensinos de Jesus. Que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada, produtiva na presença do nosso Deus. Amém.